Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre diversos tratamentos, principalmente agora os tratamentos que vão dar mais resultado para esse verão. Além desses tratamentos também nós vamos falar um pouquinho, principalmente agora nesse bloco, sobre acupuntura facial. Você já ouviu falar sobre acupuntura facial? Pois é, aquelas agulhinhas, você sabe que a gente espeta no corpo, tem várias funções, mas a acupuntura facial, como o próprio nome já diz, é a acupuntura para a face, para o rosto. Para que serve? O que é a acupuntura facial, Vivian? Então, a gente tem vários pontos por todo o corpo, seja nas mãos, nos braços, nos pés, e a gente tem pontos no rosto também. E esses pontos, eles estão relacionados à questão de tonificação e sedação do organismo. Não só os pontos que fazem parte dos meridianos tradicionais, como pontos extras também, porque na medicina chinesa a gente tem pontos que fazem parte da grande circulação de energia, a gente tem pontos que fazem parte da pequena circulação de energia, que seriam outros tipos de vasos, a gente chama de vasos maravilhosos. Bom, quando o meu enfoque é trabalhar rosto, o que eu quero nesse rosto? O que eu quero trabalhar? O que eu posso trabalhar na acupuntura facial? Eu posso trabalhar desde disfunções estéticas, como rugas, manchas, como patologias também, por exemplo, síndrome de Bell, né, que é a paralisia facial, e várias outras patologias, não deixa de ser uma patologia, que está nessa área do corpo, que seria o rosto e a cabeça. Primeiro a gente pensa no envelhecimento. O que é o envelhecimento? A gente tem fatores intrínsecos e extrínsecos. O que seria exatamente isso? A gente tem fatores intrínsecos, que seriam fatores que são da própria pessoa, que é questão genética, não é verdade? Que fazem parte daquele ser humano, que não tem como a gente modificar. E tem os fatores extrínsecos, que são os fatores que a gente modifica. Por exemplo, uma pessoa que ela não quer ficar com a pele envelhecida, ela tem que usar protetor solar. Isso é um fator extrínseco que a gente consegue modificar, que a pessoa utilize o protetor solar, porque isso vai fazer com que a pele dela não se exponha ao sol e, consequentemente, não sofra esses efeitos do sol de forma tão direta. Mímica facial, por exemplo, existem músculos. O que forma uma marca na nossa pele? São as forças musculares. É um músculo que trabalha demais com um músculo que trabalha de menos. Qual é o nosso objetivo para tentar harmonizar? Eu não vou falar que a gente vai sedar completamente, porque a mímica facial, ela serve para expressar sentimentos. Então a gente não tem como, a não ser que seja por via medicamentosa, né? No caso, o Botox, que você consegue realmente fazer com que aquela musculatura não tenha contração. O nosso objetivo não é retirar a contração, o objetivo da acupuntura é sempre harmonizar. E nesse caso, eu quero harmonizar as forças musculares do meu rosto, do meu músculo. Então, eu uso pontos que eu posso sedar músculos e pontos que eu posso tonificar, entendeu? A marca, ela se forma por causa disso, forças musculares diversas. Então, eu tento harmonizar essa força muscular, isso faz com que aquela ruga não fique tão evidente, aquela marca facial não fique tão evidente. Então, pelo que você está dizendo, a acupuntura, ela pode ter um efeito assim parecido com a questão do efeito produzido pelo Botox. Dá para comparar as duas coisas, o Botox com a acupuntura? O efeito do Botox seria mais de paralisação. Eu vou paralisar aquela musculatura. Eu coloco uma toxina naquele tecido e aquele tecido responde com não contração muscular. Na acupuntura, o objetivo é um pouco diferente. Eu quero que os músculos continuem trabalhando da mesma forma, só que eu quero harmonizar esse trabalho de contração e relaxamento da musculatura, porque geralmente a marca ela aparece porque um músculo ele está mais forte do que o outro. O nosso corpo todo funciona com um sistema de cordas, ou seja, um músculo puxando de um lado, outro músculo puxando de outro. Na face, por exemplo, eu tenho a musculatura, sei lá, orbicular da boca muito forte, aquela pessoa a pessoa que fuma, que fica com aquela musculatura, aquelas marcas de código de barra. O meu objetivo é tentar fazer com que essa musculatura ela não seja tão forte não, que eu evite um pouco essa força muscular que ela faz. É claro que a pessoa não vai continuar fazendo a mesma mímica, tá? Mas eu amenizo essa pressão que ela faz e essas marcas que ela deixa no tecido, na derme, né, e na epiderme. Uma das coisas que as pessoas têm muito receio é em relação a essa questão de agulha, né, entrando no corpo, essa coisa invasiva da agulha. Tem gente que tem medo de injeção.
Acupuntura dói? O que acontece? Quando eu tenho um ponto de acupuntura, eu preciso chegar numa sensação chamada Hibiki ou Deti. E essa sensação não é necessariamente uma dor. Pode ser uma sensação de peso, pode ser uma sensação de choque, algumas pessoas referem, entendeu? Uma sensação de como se estivesse sentindo assim, um estímulo que corre, entendeu? Isso é muito relativo, isso vai muito de pessoa para pessoa e de ponto para ponto, porque eu posso ter um ponto que tem um estímulo diferente, um estímulo não, mas teria assim, uma resposta, um Deti diferente do outro. Eu não posso falar que isso é uma dor, eu tenho que falar que isso é um estímulo necessário, porque é essa resposta que faz com que eu saiba que aquele ponto foi alcançado, que aquele canal de energia foi alcançado. Se eu não tiver resposta nenhuma, eu não alcancei o canal de energia. Não é uma dor, é uma sensação de agulhamento. Eu gosto de usar sempre esse termo, sensação de agulhamento. Algumas pessoas são mais sensíveis. Limiar de dor é uma coisa muito pessoal. Então, eu falar assim, olha, você não vai sentir nada. Mentira, vai sentir o estímulo, a sensação de agulhamento. Isso não quer dizer dor, necessariamente. Mas limiar de sensação, limiar de dor e tudo, é muito pessoal. Então, eu gosto sempre de explicar que a pessoa vai sentir a sensação de agulhamento. E isso pode causar uma sensação de peso, uma sensação de choque, entendeu? Vários estímulos dependendo do ponto que a gente vai alcançar, que a gente pretende alcançar. A restrição, ela está mais relativa à questão de pânico mesmo da pessoa, aquela pessoa que não suporta a agulha. Tem pacientes que eles não suportam esse tipo de tratamento. Quando esse paciente ele não consegue se submeter ao procedimento com agulhas, o que a gente faz? A gente pensa sempre em alguma técnica que eu não precise agulhar, que a gente chama, né? Eu posso usar uma ventosa, eu posso estimular o ponto com uma ventosa, eu posso estimular meu ponto com um stipper, que são umas pastilhas bem pequenininhas com silício. E esse silício, ele ajuda bastante a reorganizar essa energia no ponto, entendeu? E eu não precisei colocar agulha nesse paciente. Eu posso usar uma ventosa, eu posso estimular o ponto com a ventosa e eu posso estimular também com a moxa. Eu também posso estimular o ponto com a moxa. A acupuntura facial, ela pode ser associada a outros tipos de tratamentos? É o que a gente chama de técnicas auxiliares à acupuntura. Eu posso também, na minha sessão de acupuntura, finalizar com uma auriculoterapia, porque a gente tem que lembrar que disfunções estéticas, elas estão ligadas à desarmonia de alguns órgãos. Entendeu? Geralmente a gente associa bem a baço pâncreas, que é o baço pâncreas que mantém a firmeza do músculo, entendeu? Fei, né, que é o pulmão, que a pele abre-se no pulmão, rim, né, que é onde está a nossa essência vital. Nenhum ser humano é completamente harmônico, então a gente tenta dentro daquela sensação, daquele paciente, aquele monte de informação que ele tem que dar pra gente, a gente tenta harmonizar esses fatores pensando principalmente baço pâncreas, fígado e rim. A medicina chinesa, ela sempre vê o ser humano como um todo de uma forma holística, né? A gente não vê o paciente sequenciado, a gente não vê paciente cortado, entendeu? A gente sempre vê o paciente, né? Não vê segmentado, eu acho que a palavra seria segmentado, a gente vê sempre como um todo e ele sendo uma energia só, entendeu? A gente tem que harmonizar isso. Cada ser humano é único, isso eu acho muito importante em qualquer área que a gente for trabalhar. Eu, sendo profissional de saúde, a gente tem que entender sempre, eu entendo que o ser humano é único. Você vai ter um tempo para responder, outro paciente vai ter um tempo para responder, então isso é muito relativo. Eu não sei, depende da alimentação desse paciente, atividade física desse paciente, respiração desse paciente, porque a medicina chinesa, ela trabalha com um tripé, que é alimentação, exercício e respiração. A partir disso, dessas informações, a gente consegue tratar. A gente precisa dessas informações para poder tratar o paciente. Então, é muito relativo. Tem pacientes que vão responder muito rápido, tem pacientes que vão responder mais lentamente. Então, isso é muito relativo. Por isso que eu não gosto de trabalhar com pacotes, entendeu? Vamos fechar 10 sessões disso. 10 é número holístico, número, entendeu? Holístico não é uma palavra... Um número aleatório, porque cada pessoa vai responder de uma forma. A gente não pode fechar uma coisa fixa para todo mundo, porque todo mundo não é igual. Todas as pessoas são únicas e têm características únicas. A
A acupuntura hoje em dia ela já é usada inclusive na rede pública de saúde. Não dá nem mais para dizer que a acupuntura é um tratamento alternativo. Você acha que essa questão da acupuntura já ser tratada com mais respeito, né, pela medicina ocidental, quer dizer que usa inclusive na rede de saúde pública, é um fator positivo para o uso da acupuntura de uma forma mais disseminada? A acupuntura, ele é um tratamento, na verdade, é uma técnica complementar, né, integrativa. A gente observa hoje a acupuntura, primeiro vamos partir do princípio que a acupuntura tem 5.000 anos e hoje ainda é muito utilizada. O contexto histórico da acupuntura, muitas vezes a acupuntura foi retirada da China, teve um momento que por volta da década de 40, 50, a acupuntura teve um declínio na China e foi introduzida a medicina ocidental. Depois ela começou a ser difundida em outras partes do mundo e a medicina hoje, a medicina tradicional chinesa, ela é pareada com a medicina ocidental na China. E no Brasil, os conselhos, né, das profissões na área da saúde cada vez mais estão reconhecendo como a acupuntura vem ajudando os pacientes. Você não precisa tratar só com medicação. Lembrando que a acupuntura para o sistema de saúde hoje é um tratamento de certa forma barato, né? Se a gente for parar para pensar que medicamentos são caríssimos e a pessoa precisa daquele medicamento, quase, não muitos são diariamente, né? E a acupuntura, você usa agulhas, você usa uma moxa-bustão, você usa uma ventosa-terapia, que são aurículas, né? Que são tratamentos relativamente, são instrumentos que não são de alto custo, como medicamentos aí que a gente vê de 500, 600 reais. É uma coisa mais acessível e que tem uma resposta muito boa, que às vezes, em muitos casos, até é superior a alguns medicamentos. Uma questão muito importante que tem que ser vista em relação à acupuntura é a questão da higiene. É possível reutilizar as agulhas que são usadas na acupuntura? Então, é realmente muito importante. Qualquer material pérfuro cortante, seja uma agulha de acupuntura, seja um derma-roller, hoje em dia as pessoas estão reutilizando esse material. Esse material não pode ser reutilizado. A gente evita... Eu não diria que seriam doenças, mas o que acontece? É um material que entrou em contato com sangue, entrou em contato com, entendeu? Com substâncias que podem proliferar a partir daquele contato, entendeu? O ideal é que a gente utilize aquele material e descarte o material. Para isso a gente tem lixo específico, tem um serviço que retira esse material pérfuro cortante, porque ele tem que ser descartado e incinerado, entendeu? Nem agulha de acupuntura, nem derma-roller, nada disso deve ser reutilizada. A gente utiliza e joga fora para manter o nosso paciente cada vez mais protegido de qualquer intercorrência que é modificável, né? Não tem necessidade de a gente expor o paciente a um perigo desnecessário, um caso de contaminação. Não diria contaminação de paciente para o outro, porque ninguém vai utilizar uma agulha num outro paciente. Mas, por exemplo, usei um material pérfuro cortante no paciente hoje. Vou usar daqui a um mês novamente. Principalmente um roller, porque na medicina chinesa a gente usava muito esses rollers também. Até porque essa técnica de microagulhamento, ela veio da medicina chinesa. Só que a gente usava mais para fazer sangria, né? Em casos de excesso de concentrações de energia, estagnação de energia, a gente usava o rolo para fazer a sangria naquela região. E esse material ele tem que ser jogado fora, tem que ser descartado, não pode continuar a ser utilizado em outro momento, porque aquilo é um meio de cultura e isso, na próxima vez que você for usar, pode contaminar o paciente, não com outro sangue, mas com o próprio micro-organismo que fica ali proliferando naquela área. Bom, Vivi, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Ponto Final e a gente vai falar no próximo bloco sobre ventosa terapia. Você já deve ter visto, pelo menos se lembra, que durante as Olimpíadas teve vários nadadores, né? Um deles, o Michael Phelps, que é um dos grandes nomes da natação mundial, que apareceu lá com marcas roxas pelo corpo. E aí todo mundo começou a querer saber por que ele tinha essas marcas roxas pelo corpo e aí descobriu-se que ele estava fazendo ventosa terapia. O que você não sabe é que essa ventosa terapia já pode ser feita também aqui em Teresópolis. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!
Espaço de Acupuntura e Estética Doutora Vivian Pires. Um lugar feito exclusivamente para você que busca beleza, saúde e bem-estar. Nossos tratamentos são comprovados cientificamente e aplicados por profissionais especializadas e atualizadas com o que há de mais moderno em técnicas de auxílio à beleza, clareamento de manchas, tratamento anti-idade e combate celulite e estria. Conheça a tecnologia de lipocavitação, lipo sem cortes, que atua diretamente na gordura, trazendo redução imediata em suas medidas, já na primeira sessão. Espaço de Acupuntura e Estética Doutora Vivian Pires. Você de bem com a vida. O melhor do Oriente agora em Teresópolis. O seu restaurante Boscarô do Alto oferece para você um delicioso buffet de comida japonesa. Aqui você encontra a maior variedade em sushis, sashimis, makimonos, temakis e muito mais. O mais completo restaurante self-service de Teresópolis tem ainda a melhor variedade de saladas, massas, peixes, carnes, aves e frutos do mar. Isso sem falar nas deliciosas sobremesas. Então, já sabe onde encontrar o melhor da culinária internacional e a mais saborosa comida japonesa? Isso mesmo! Quantidade com qualidade e variedade você só encontra aqui no Boscarô. Tradição e qualidade com mais de 50 anos de história, Artefatos Teresópolis é a empresa do ramo da construção civil há mais tempo em atividade no município. Credibilidade garantida por conta da sua grande variedade de produtos e também pela preocupação com a preservação do meio ambiente. Artefatos Teresópolis é a única da região que fabrica fossas e filtros ecológicos, produtos que colaboram com a limpeza dos rios e dos mananciais hídricos. E tem mais! A Artefatos Teresópolis é a única fabricante do município de postes de cimento para ligação de luz em residências e comércio. Artefatos Teresópolis, há mais de meio século dedicada a você e a sua casa.